Aula de física, mais uma vez, nós vamos falar sobre campo magnético gerado por uma corrente elétrica e vamos também falar sobre força magnética. Meu nome é Ulisses, essa aula, o objetivo dela é para uma revisão para a sua prova e também para você preparar para o vestibular e outros cursos, como o Enem também. Vem para cá então. Nós temos aqui o campo produzido por um fio. Você tem um fio retilíneo. Nesse fio retilíneo, olha só, nesse fio retilíneo passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica produz em volta, em torno desse fio, um campo magnético. Como que eu vou representar esse campo magnético? Para isso, olha só, vem para cá. Linhas de indução magnética. As linhas de indução magnética, a utilidade dela, a função é para representar o campo magnético. O vetor de indução magnética, esse vetorzinho aqui, ó, sempre vai ser a tangente às linhas de indução. Então vem para cá. Quando eu tenho um fio condutor retilíneo que passa a corrente elétrica, as linhas de indução vão ser circulares em torno do fio. Como que eu vou determinar isso? Eu sempre vou usar a mão direita circular. Meu dedão em direção à corrente elétrica. Então o que acontece? Esse é o sentido das linhas de indução. O sentido dos meus dedos. Coloquei o dedo polegar no sentido da corrente elétrica. E o sentido, então, o sentido anti-horário aqui, né? Circular, é as linhas de campo magnético. Se eu quisesse representar o vetor está tangenciando aqui, ó, neste momento. Agora, eu determinei a direção, a posição, desenhei geometricamente. Agora, para determinar o módulo do vetor de indução magnética, eu vou usar o μ, que é chamado de permeabilidade magnética, I, que é a minha corrente elétrica, 2π vezes d. O que é esse d? É justamente a distância, é o ponto cuja distância está do fio. Quanto mais distante, menor será o valor do campo magnético. Agora, se eu tiver uma espira circular, peguei o fio, entortei ele, ficou uma espira circular de raio R. O módulo do vetor campo magnético passa a ser μI sobre 2R. Sobre 2R. Se eu tiver uma solenoide, que é um cano, em volta desse cano vários, enrolei esse fio aqui no cano, formou-se uma solenoide. Você pode ver que tem fio a fio tem uma certa distância. Para determinar o módulo da solenoide, eu vou usar μ, I, que é a corrente elétrica, L. L é o comprimento que eu tenho da solenoide. Certo? Para determinar as linhas de indução magnética, como eu fiz aqui, eu pego a mão, coloco no sentido da corrente elétrica e determino o vetor. Ou seja, na verdade, determina as linhas de indução magnética. Da mesma forma aqui, ó, é como se eu colocasse a mão por detrás desse fio, o sentido da corrente elétrica, e determinasse que as linhas estão saindo. As linhas estão saindo norte magnético, estão entrando sul magnético. Lembrando que o valor da permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. Olha as unidades aqui, os símbolos. T de Tesla, valor do campo magnético Tesla, M de medida linear, ou seja, de comprimento, e A de ampere. Tá ok? Então é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos o campo magnético. Agora nós vamos falar sobre a força magnética. Vem mais para cá, por favor. Olha só. Quando eu tenho uma carga que está sobre um campo magnético, o que acontece nesse momento aqui? Ó? Eu tenho uma carga carregada, com carga Q, e uma certa velocidade que vai ser introduzida nesse campo. Lembrando o seguinte, nesse momento aqui eu tenho um campo magnético. Você percebe que tem esse xizinho aqui, por quê? Porque é como se você olhasse a bundinha de uma flecha entrando. Se tivesse assim, é porque estaria saindo, com o xizinho entrando, ok? Então eu tenho um vetor campo magnético entrando. As linhas também de indução estão entrando porque está tangenciando aqui.
ok? Agora o que acontece? Para mim determinar o módulo da força magnética, eu uso essa fórmula. Q é a carga, V é a velocidade, B é o valor do módulo do vetor campo magnético, vezes seno de θ. O ângulo que faz a velocidade com o campo. Você vai medir esse ângulo, vai substituir aqui seno desse ângulo, tá ok? Agora nós temos um macetinho. Força magnética é igual a quer ver bem sem óculos. Quer ver bem sem óculos. Agora olha só, quando você então coloca uma carga para introduzir no campo magnético, o que acontece? Esse campo magnético está entrando. Qual que vai ser a direção da força? Nós vamos usar a mesma mão. Só que agora não é uma mão circular, é a regra do tapa. Seus dedinhos ficam em direção do sentido do campo magnético. Sentido entrando. Agora o seu dedão, sentido da velocidade. Aonde que está o seu tapa? Não é para cima? Então a força magnética atuando, ó, nessa partícula vai estar para cima. Então se eu tenho uma força aqui para cima, resultante aqui, ó, a partícula vai fazer um movimento circular. Se esse campo for, né, na dimensão, ou seja, maior do que essa partícula, ela vai fazer um movimento circular de raio μv, que é bem, m é massa, v é velocidade, q é carga e b é o valor do campo magnético. Se tem um movimento circular, eu tenho um período em que a carga dá uma volta. O tempo para uma volta é o período, que é dado por 2π m, que é bem, ok? Se essa carga sempre entrar perpendicular, ela vai fazer um movimento circular. Se ela entrar com um ângulo qualquer, maior que 0, menor que 180 e diferente de 90, ela vai fazer um movimento helicoidal. Se ela entrar com um ângulo de 0 e 180, não vai alterar, porque aqui, ó, seno de 0 e seno de 180 é 0, então a força magnética é 0, ok? Então essa parte aqui está relacionada à força magnética de uma carga. Lembrando que se eu tenho uma carga negativa, o tapa seria para cima, a força magnética seria contrária ao meu tapa. Lembrando se a carga fosse negativa. Agora aqui eu tenho um fio condutor. Coloquei um fio em um campo. Aqui não é um campo gerado pelo fio. Coloquei o fio em um campo. Vou usar a regra da mão direita. Mas antes disso, para mim determinar o módulo da força magnética com que esse campo faz nesse fio, você usa B e L, ou seja, B, o valor do campo magnético, I é a corrente elétrica que está sendo conduzida pelo fio, L é o comprimento do fio. O fio tem um certo comprimento, L vezes seno de θ. Agora, nós temos um macetinho aqui, no qual força magnética é igual a Bill sem óculos. Bill sem óculos. Aqui nós tínhamos quer ver bem sem óculos e Bill sem óculos, ok? Agora, para finalizar, vamos determinar a força magnética, o sentido da força. Regra do tapa, dedos no sentido do campo magnético, polegar, corrente elétrica, meu tapa está para onde? Está para cima? Então a força magnética está para cima. Você vai perceber que muitos exercícios, ele vai te dar os valores aqui, vai te dar o valor da densidade do fio ou da massa do fio e vai pedir justamente esse equilíbrio. Aqui algo a mais. Força magnética para cima, peso para baixo. Eu posso equilibrar esse fio aqui. Esse fio pode flutuar aqui, se eu determinar o valor do campo magnético suficiente para sustentar, né, em relação da força magnética, esse fio vai estar flutuando aqui também. É assim que resolve esse exercício, pela mão da regra, a regra da mão direita do tapa. Lá atrás, nós usamos o circular, que é a corrente elétrica, campo gerado pela corrente elétrica. Aqui nós estamos usando a força, regra do tapa, ok? Fica essa aula de física com você, boa sorte e continue dedicando à física.